Boa noite, Luiz Inácio da Silva, o Lula, dirigente sindical. Boa noite. Qual a sua expectativa diante da iminência de um encontro com a Voz do Povo? A expectativa de sempre. Eu sempre fico na expectativa de que alguma coisa que eu venha falar possa ajudar a classe trabalhadora. E como você rapidamente traçaria o seu perfil, Lula? Eu prefiro que vocês tracem o meu perfil. Bem, com essa sua disposição até certo ponto lacônica, você é o convidado de hoje de Vox Populi. Eu queria perguntar para o senhor como o senhor conseguiu chegar ao que o senhor é hoje no sindicato. Eu não sou nada no sindicato, eu sou apenas o presidente do sindicato devido ao trabalho de toda uma equipe, devido à compreensão e à confiança que a classe trabalhadora me deu. Mas continuo sendo um simples torneiro mecânico, convicto de que amanhã voltarei para a firma em que eu trabalho e serei o torneiro mecânico que eu era antes de me afastar para o sindicato. Você ainda é torneiro mecânico, Lula? Eu sou torneiro mecânico, é a única coisa que eu sei fazer. Recentemente, numa briga com a empresa me promoveu a mestre júnior, que eu passei a ganhar um pouco mais do que eu ganhava como torneiro mecânico. Mas nunca fui mestre, sempre fui torneiro mecânico. Mas você ganha pela empresa ou pelo sindicato? Eu ganho pelo sindicato. Existem duas formas de se receber quando se está desligado no sindicato. Alguns sindicatos recebem pela empresa, mas nós em São Bernardo recebemos pelo sindicato. E quanto você ganhava pela empresa e quanto ganha agora pelo sindicato? Eu não ganhava pela empresa e não ganho agora pelo sindicato. Eu ganho agora pelo sindicato e pela empresa. Se eu voltar para a empresa amanhã, o meu salário é de 15 mil cruzeiros. E pelo sindicato a mesma coisa? É a mesma coisa. Olha, eu queria saber se você não acha que você está sendo utilizado pela classe dominante, na medida em que você está aparecendo nas entrevistas da grande imprensa e jornais e aqui no Vox Populi. Eu sei lá, aí fica a interpretação de cada um. Vejam bem de que o movimento sindical esteve dormindo durante muitos anos. Agora que ele acordou, surgem os argumentos de que o sindicalismo está sendo usado pelo governo, está sendo usado pela própria imprensa, como eu tenho recebido informações de alguns companheiros da imprensa. Mas o que eu quero deixar bem claro, isso é minha convicção, é se durante toda a existência do sindicalismo brasileiro, ele dormindo não conseguiu resolver os problemas da classe trabalhadora, eu espero que seja dada a mesma oportunidade agora a alguns dirigentes sindicais que estão acordados e estão tentando resolver os problemas da classe trabalhadora. Eu gostaria de perguntar ao Lula, com a popularidade que ele desfruta no momento, se ele tem alguma pretensão política para o futuro. Não tenho pretensão política, isso eu faço questão de deixar bem claro. Eu quero dizer que a única coisa que aprendi a fazer na minha vida foi ser torneiro mecânico e estou tentando aprender a ser um bom dirigente sindical. Não tenho pretensões políticas, não sou filiado a partido político e eu tenho certeza de que jamais participarei da vida política porque eu não dou para a política. Bem, o seu sindicato representaria pelo menos 40 mil votos. Com essa força, Lula, e com as perspectivas já decantadas pela imprensa de mudança do quadro político partidário, você não seria um candidato em potencial? Eu acredito que não. Eu acho que na minha categoria existe um sem número de trabalhadores em mais condições de ser candidato do que eu. Eu acredito e quero crer que o que falta para nós trabalhadores é sabermos ainda escolher e sabermos medir a nossa força para que amanhã possamos eleger um sem número de trabalhadores para nos representar na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, nas câmaras de vereadores e no Senado, porque ainda há uma certa tendência do trabalhador entender de que para representar ele tem que ser intelectual, tem que ter diploma de advogado, tem que ter uma série de coisas. Mas nenhum advogado, nenhum intelectual
entende mais dos problemas do trabalhador do que ele próprio trabalhador. Basta o trabalhador começar a entender a força que ele tem e qualquer um trabalhador poderá ser eleito para representar a classe trabalhadora. E esses 40 mil votos que você potencialmente representaria, ficam para quem? Eu não represento 40 mil votos, é um engano. Eu tive 28 mil votos nas minhas eleições no sindicato. Eu quero crer e respeito o direito do trabalhador escolher o seu candidato. Não é voto para a pessoa Lula, que não é candidato. Você não acha que a projeção que você tem hoje como líder sindical não é graças à autonomia que o sindicalismo tem hoje no Brasil? Há um equívoco da pessoa que me perguntou, porque não existe autonomia no sindicalismo brasileiro. O que existe é a coragem, o que existe é a falta, eu diria até, de rabo preso de alguns dirigentes sindicais para com o governo, para com a classe política, para com os empresários e para até com as facções ideológicas. Existe um grupo de dirigentes sindicais sérios, honestos, dispostos a brigar pela sua categoria, e eu não acho que exista autonomia sindical no Brasil. A estrutura sindical brasileira hoje é a mesma que existia em 1939. Nós participamos ativamente, entre 62 e 65, acompanhando a atividade sindical, em particular na Baixada Santista, na época do Fórum Sindical Debate. E temos acompanhado, desde lá até agora, todo o movimento sindical. Eu perguntaria ao Lula, qual a perspectiva que ele vê de 62 até os dias de hoje, na evolução do movimento sindical, dentro da dinâmica do movimento político brasileiro? Bom, eu teria que fazer uma certa divisão do movimento sindical antes de 64 e após 64. É um ponto de vista muito pessoal. Eu acredito que o movimento sindical antes de 64, ele foi muito usado politicamente. Ele fazia, talvez, muita politicagem ao invés de defender realmente a categoria. Após 64, surgiram alguns dirigentes sindicais, dentre os quais eu quero me incluir, que não têm compromissos políticos com quem quer que seja e que estão, pura e simplesmente, dispostos a qualquer sacrifício para a defesa da classe trabalhadora que eles representam. Eu estou achando aí que você, por enquanto, né, se manteve ao nível do radicalismo verbal, quer dizer, você está falando muito, mas eu acho que você está fazendo muito pouco. Ou seja, xingar o regime atualmente todo mundo faz, inclusive o Magalhães Pinto. Nesse sentido, você se aproxima a ele. Então eu queria saber, né, o que você tem feito realmente, né, para ativar alguma coisa ao nível do sindicato. Ou seja, né, que tipo de atuação você acha que pode se ter na atual estrutura sindical, né? Eu acho que há um equívoco também aí da pessoa que perguntou no seguinte, quer dizer, querer comparar o movimento sindical atuante, eu poderia citar alguns companheiros de Belo Horizonte, alguns companheiros de Porto Alegre, alguns companheiros do Rio de Janeiro, alguns companheiros de São Paulo mesmo, a situação que se encontra hoje o senador Magalhães Pinto. Eu acho que a coisa mais importante da vida do homem é ele vender ideias e que exista os aceitadores, os compradores dessas ideias. Eu acredito até de que não o sindicato de São Bernardo, mas a categoria metalúrgica de São Bernardo do Campo e Diadema tem dado uma demonstração ao Brasil de que não é difícil unir a classe trabalhadora e de que também não é difícil fazer com que a classe trabalhadora, acreditando na força em que ela tem, consiga a sua liberdade. Lula, a pergunta tinha uma avaliação implícita. Você está falando muito e fazendo muito pouco. Eu acho que, falando muito, eu já estou fazendo muito. Existia um tempo, até outro dia, existem milhares de dirigentes sindicais que nem falar não falam. Eu quero é que todos falem um pouco. E a partir do momento que todos falarem um pouco, que todos venderem a sua ideia, eu acredito que a classe trabalhadora marchará para uma vitória que será irreversível. E as greves recentes, como em algumas indústrias de automóveis, de caminhões e tal, são devido à sua fala ou a fazer alguma coisa a mais? Eu espero aí que os ouvintes julguem isso. Eu acredito de que as greves surgidas
em algumas empresas no meu setor, em outros setores, é pelo sufoco que a classe trabalhadora está. E todo mundo, quando sente a vontade de respirar, e todo trabalhador, quando sente o seu estômago doer, ele quer se libertar daquela dor, e aí acontecem as greves. Por que a classe, os metalúrgicos, não participa de reuniões do sindicato? É muito difícil nós analisarmos hoje o porquê que o trabalhador não participa nas assembleias do sindicato. Eu recentemente recebi a visita de alguns companheiros de outros países, e citaria um país muito avançado em termos sindicais, a Suécia. E o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Suécia me dizia de que as assembleias deles também não comparecem mais que 1.500 ou 2.000 trabalhadores. Acontece que nós não devemos ver a salvação do sindicalismo brasileiro ou da classe trabalhadora pela quantidade de trabalhadores, mas sim por uma minoria de trabalhadores conscientizada, por um grupo de trabalhadores que, unidos, cheguem ao consenso de coordenar uma luta de classe, e aí nós teríamos a participação de toda a classe. Agora, é mentira de quem disser que só irá fazer o movimento da classe trabalhadora quando tiver todos os trabalhadores no sindicato. Mesmo porque não existe nenhuma sede de sindicato que tenha salão que caiba mais que 3.000 pessoas. Então nós devemos selecionar um grupo de trabalhadores conscientes, prepará-los e a partir daí soltá-los dentro da fábrica para que eles comecem a fazer o sindicalismo dentro da fábrica, que é aonde nasce o sindicalismo autêntico. Eu não sou sindicalizado pelo seguinte, porque eu entro 15 para as 8 e saio 5h30, né? Todos os dias, e não tenho tempo, certo? E sábado provavelmente quase a mesma coisa, e não tenho tempo de ir para nada, domingo não funciona, mas eu gostaria de ser sócio do sindicato. Eu acho que, igual a esses companheiros, existe algumas centenas de milhares de companheiros que não ficam sócios do sindicato porque não tem tempo de ir no sindicato, porque o horário de trabalho não permite que ele frequente o sindicato. Mas eu dou um conselho a esse companheiro que fique sócio do sindicato, da categoria a qual ele pertence, e que sindicalismo não é feito dentro da sede do sindicato, nem no gabinete médico, nem no odontológico. Sindicalismo é feito dentro da fábrica, na seção, ou até mesmo no pé da máquina. E quanto é que se paga para ser sócio de um sindicato? Há variações, as mais diversas possíveis. No Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo de Diadema, a mensalidade é de 28 cruzeiros. O que eu gostaria de saber é por que a gente esperava 40% de aumento e não veio em relação a este ano passado. Eu acho que a pergunta deveria ser feita ao presidente da República, que é quem decreta os reajustes de salários. Por parte do sindicato, eu sei que às vezes até mal incompreendido, nós tentamos provar à classe trabalhadora, mostrar à classe trabalhadora que eu represento, que tudo que foi feito até hoje em termos de política salarial é uma farsa, é mentira, porque os sindicatos estão apenas encobrindo uma política salarial que não permite em nenhum instante que o sindicato consiga alguma coisa a mais para os trabalhadores. Eu já tive assembleia no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, que nós rejeitamos até proposta de 2% a mais da classe empresarial por algumas conquistas que nós entendíamos mais válidas do que 1 ou 2%. E o Sindicato de São Bernardo nunca esperou 39% ou 40%, porque sabemos que os índices encontrados para ser aplicados aos metalúrgicos no mês de abril, ninguém conhece, pelo menos os números que o Ministério do Trabalho encontra para chegar ao fator de reajustamento de 39%. E o Sindicato de São Bernardo irá continuar mostrando à classe trabalhadora de que enquanto não houver possibilidade da negociação direta entre trabalhador e empregador, enquanto o governo continuar com essa política salarial rígida e inflexível, a classe trabalhadora não saberá o quanto vai receber de reajuste e tampouco ela receberá aquilo que equivale ao aumento do custo de vida. E como é que o trabalhador calcula exatamente quanto ele deve receber de reajuste? Tem algum economista ajudando nesse cálculo? Nós temos como fonte de informação o Diese, que dá à classe trabalhadora o quanto nós precisaríamos receber para que nos equiparássemos pelo menos ao aumento do custo de vida.
Mas o DIESE não é levado em consideração e, como muitas entidades de pesquisas de custo de vida não são levadas em consideração. Existe um grupo de economistas no Ministério do Trabalho que dizem que pesquisam em 14 capitais do Brasil e que chegam a um denominador comum, ou seja, esse ano chegaram a 39% no mês de abril. E aí a gente começa a reparar as falhas, a ver os erros da política salarial. Nós tivemos em São Paulo um aumento do custo de vida, calculado pelo DIESE, em volta de 43%. E tivemos em Belo Horizonte o aumento do custo de vida, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, em 65%. E os trabalhadores reajustados em abril em São Paulo tiveram 39%, e os trabalhadores reajustados em abril em Belo Horizonte tiveram 39%. Daí é fácil a gente perceber as falhas da política salarial, porque os companheiros de Belo Horizonte poderiam pelo menos receber no mínimo 60% para fazer frente ao aumento do custo de vida. Sr. Lula, gostaria de saber se o salário mínimo hoje vigente no país condiz com a situação atualmente, vamos dizer assim, do custo de vida do brasileiro em si? Por que o custo de vida aumenta mais do que o salário? Por que é que o sindicato nunca consegue alcançar os aumentos que está havendo hoje em dia sobre os elementos comestíveis? Bom, em primeiro lugar, nós devemos entender, e aí só quem não vive de salário mínimo, que poderia imaginar que 1.560 cruzeiros desce para um trabalhador e sua família sobreviverem. Eu acredito até de que a falta de realidade com que as autoridades decretam o salário mínimo é porque nunca necessitaram do salário mínimo para sobreviver. Eu não acredito que um trabalhador com 1.560 cruzeiros hoje ele viva, ele pode, quando muito, vegetar. E o sindicato não consegue mais aumento para o trabalhador, exatamente porque o trabalhador pensa que o sindicato é a diretoria do sindicato. Eu gostaria de dizer ao companheiro que me fez essa pergunta de que ele precisa começar a entender de que o sindicato nada mais é do que a união da classe trabalhadora e que não esperem da diretoria que ela faça milagre. Mas os trabalhadores é que têm, não que fazer milagre, mas têm que lutar dentro da empresa com o seu empregador para conseguir melhores condições de vida, melhores condições salariais. Lula, você acha que o novo governo vai solucionar facilmente o problema da inflação? Eu acho que o problema da inflação no Brasil é um problema sem solução, porque quando houve a Revolução em 1964, o grande problema já era a inflação. Essa inflação continuou galopante, essa inflação continuou com uma flexibilidade muito grande. Se criou uma política salarial em 1965 para ter uma vigência de 3 anos para se conter a inflação. Essa política salarial ela tem vigência até a data de hoje e a inflação não se conteve. É uma demonstração viva de que me parece que os governantes brasileiros, quando culpam os salários por inflação, culpam erradamente, porque quem causa inflação está mais do que provado de que não é salários. E se o novo governo vier com a mesma mentalidade de continuar contendo salários para conter a inflação, eu quero dizer ao ilustre companheiro de que nós iremos ter inflação galopante por muito tempo. Porque enquanto não se tentar coibir os abusos do tal do overnight, open market, eu acho que a inflação continuará por muito tempo. Luiz Inácio, seria possível você tentar, junto às autoridades do governo, o reescalonamento dos decídios e das antecipações sindicais? Ou seja, em maio, por exemplo, nós temos antecipação de 10% ou 12% através dos metalúrgicos, e não porque tentar o reescalonamento, não em 2 vezes, mas em 3 ou 4 vezes em relação ao custo de vida que nós estamos sofrendo. É uma briga que o Sindicato de São Bernardo comprou há algum tempo, é uma briga que o nosso sindicato, lamentavelmente, tem ouvido algumas negativas do governo, nem sempre convincentes. Há um reajuste uma vez por ano e há uma antecipação que fica muito a cargo da benevolência de algumas empresas 6 meses após o dissídio coletivo. O Sindicato de São Bernardo tem brigado
e falado, e aí o trabalhador é testemunha disso, de que nós estamos pedindo há muito tempo o salário móvel. E o que seria o salário móvel? Seria o trabalhador não ter o seu salário defasado durante 12 meses para depois receber um reajuste, nem sempre compensável. Mas que o trabalhador tivesse um reajuste, ou trimestral ou mensal, mas a cada vez que aumentasse o custo de vida, o trabalhador tivesse a recuperação no seu salário, para que ele não fosse, como é hoje, o grande perdedor dentro da vida brasileira. A gente tinha antigamente um adiantamento salarial, uma antecipação, melhor dizendo, e hoje em dia não temos mais isso. Então seria muito importante lançarmos uma campanha direta junto ao povo, que o povo participasse realmente, em especial o metalúrgico, por que não dizer um outro sindicato também, dos gráficos, no primeiro plano, e depois outros sindicatos que são muito importantíssimos, e desse uma oportunidade ao povo para readquirirmos essa condição, se não de um salário adiantado, então uma antecipação, já seria importante, que enquanto o custo de vida sobe uma enormidade, a gente tem que esperar aquela data X do aumento intersindical. O companheiro, eu não sei se ele trabalha em São Bernardo, me parece que ele não trabalha em São Bernardo. Em São Bernardo do Campo, as empresas dão antecipação, isso já é praxe, mesmo antes dos abonos de emergência decretados pelo governo em 1968 e 1974. Nós, em São Bernardo, temos um problema muito difícil. Enquanto o restante dos trabalhadores brasileiros deixaram de ganhar alguma coisa com a política econômica rígida do governo para os trabalhadores de São Bernardo não só deixaram de ganhar alguma coisa, como estão perdendo aquilo que nós já tínhamos até 1974. E eu poderia citar alguns exemplos. O trabalhador de São Bernardo do Campo, ele tinha, principalmente na indústria automobilística, 3, 4 aumentos fora o dissídio coletivo. Depois da propalada crise do petróleo, eu procuro chamar isso, depois da crise de contenção da despesa, das empresas, né? Uma contenção de despesas que redundou em rebaixamento salarial, nós, trabalhadores de São Bernardo, começamos a perder bastante. Mas também quero avisar o companheiro de que o problema não é categorias isoladas brigarem. Eu acho que é um problema de toda a classe trabalhadora, independentemente da categoria que ele participar ou de que ele faz parte. A antecipação a empresa só dá. E eu quero deixar bem claro ao companheiro trabalhador de que nenhum empresário irá dar aumento para o trabalhador apenas porque ele quer, mas irá, isto sim, dar aumento ao trabalhador quando ele exigir. E eu acho que é o momento da classe trabalhadora brasileira começar a exigir aquilo que é dela, ou seja, a necessidade de ganhar melhor, a necessidade de viver com dignidade. Mas, Lula, no caso dos metalúrgicos, não houve um benefício da classe quando o modelo econômico brasileiro privilegiou o desenvolvimento da indústria automobilística e, consequentemente, daqueles que dependem dessa indústria, no caso, os metalúrgicos? Poderíamos chamar de benefício pura e simplesmente o fato do emprego. Se assim podemos chamar de benefício. Mas nós precisamos saber, talvez até os malefícios que vieram depois disso. E aí eu gostaria que cada trabalhador que trabalha na indústria automobilística julgasse, sabe, que se além do emprego que foi dado pela indústria automobilística, se não viesse ela, viriam outras indústrias, talvez viesse até a indústria de fazer eixo de carroça, mas viria uma indústria e o trabalhador iria trabalhar. Ou talvez fosse trabalhar no campo e ao invés de produzir automóvel, ele produzisse alimento, que é o que realmente o mundo está carente. Mas nesse sentido, como é que você compara as condições de trabalho daquele que está no meio urbano e daquele que está no meio rural? Eu acho que a situação está ruim para os dois lados, e mais ruim ainda para o trabalhador do meio rural, exatamente por isso, porque se deu preferência a uma certa atividade, no nosso caso, ao setor automobilístico, esquecendo-se de uma vez por todas do meio rural. Mas eu acredito e quero crer que a médio prazo de tempo o trabalhador rural irá exigir a sua participação e irá o povo brasileiro, quem sabe até exigir uma reforma agrária, dando terra ao trabalhador e dando meios para que eles possam produzir
e dar possibilidade do trabalhador viver com respeito e cuidar da sua família, talvez até melhor do que no meio urbano. Lula, o que você acha do salário do menor, hein? O atual ou o que vai vir? O atual já não representa aquilo que o menor necessitaria ganhar. Nós deveríamos dividir o menor em dois tipos de trabalhadores. Um que é menor, que já trabalha na produção, já produz tanto quanto um adulto, e o outro que é um menor, que é admitido na empresa como aprendiz. Esse aprendiz, na atual legislação, ele já recebe um pouco menos que o salário mínimo. Agora, o governo vinha com um argumento de que, para acabar, inclusive, com os trombadinhas, como nós chamamos, tem que reduzir o salário para que as empresas possam dar mais emprego. Para nós, do Sindicato de São Bernardo do Campo e Diadema, isso não cola. Senhor Lula, o problema do menor abandonado, como o senhor sabe, é grave no estado de São Paulo, na grande cidade. Na sua opinião, qual seria a medida exata para resolver esse problema? Tendo em conta o grande e alarmante número de menores carentes e abandonados no Brasil, quais as medidas que pretendem os sindicatos reivindicar para estabelecer condições de salário e de aprendizagem dos menores? Eu vejo as duas perguntas totalmente idênticas. Primeiro, se dê ao trabalhador um salário digno. Segundo, se dê recreação ao trabalhador e aos seus filhos, se dê áreas de lazer, se dê escola a todos, que acabará com os menores que são chamados de marginais, os menores abandonados. Segundo, eu acredito que a maior briga que o sindicato pode enfrentar para acabar com os menores abandonados, e eu acredito que, salvo alguma pessoa com um tom diabólico, né, ou com uma tendência diabólica, pode abandonar o menor. Mas os menores abandonados, por falta de condição da família de tratar desse menor, por falta de condição do pai ou da mãe dar uma vida normal a esse menor, será resolvida a partir do momento que o Estado assumir responsabilidade em dar possibilidade para que cada família possa criar os seus filhos. E o sindicato pode lutar muito para que o trabalhador tenha um salário digno e possa, cada chefe de família, sustentar os seus filhos, evitando assim que ele passe a ser um menor abandonado. Qual a lei que vota para proteger o menor trabalhador? Eu não entendi a pergunta. Qual a lei que falta para proteger o menor trabalhador, Lula? Eu acho que a lei que falta para proteger o menor trabalhador é a contratação coletiva do trabalho. Eu acho que numa contratação coletiva do trabalho, aonde o sindicato, representando os trabalhadores, após uma decisão da categoria, pudesse negociar as condições de trabalho, as condições salariais, não só para o menor, mas para todos os trabalhadores, indistintamente, de sexo, de cor, de idade. O sindicato poderia. E a partir daí é que eu vejo que a contratação coletiva do trabalho viria a sanar todos os problemas, ou pelo menos 98% dos problemas existentes hoje para a classe trabalhadora. Dos cerceamentos legais, existe um outro grave problema de origem basicamente social que afeta o sindicalismo brasileiro, que é o excesso de mão de obra para o mercado de trabalho relativamente restrito. Um excesso de mão de obra que é diariamente alimentado pelo número de imigrantes que vêm de outros estados aqui para São Paulo. Como que é possível lutar por melhores salários e direitos, sendo que as empresas podem substituir o operário a qualquer hora por um outro que está desempregado? E você teria alguma proposta em termos de conter a migração no Brasil, que afeta diretamente os trabalhadores dos grandes centros? É um problema que nós temos sentido na carne, lá em São Bernardo do Campo e Diadema. É difícil
e quem não está dentro da categoria pode até não entender, mas a facilidade com que as empresas têm de trocar não a mão de obra especializada, mas os chamados ajudantes, operadores de máquinas, que representa a grande maioria dos trabalhadores metalúrgicos da minha área, é um negócio assim, em grandes proporções. Para cada vaga aparece 10, 12, 15, 20, até 100 companheiros. Eu acho que a solução do problema, primeiro, é que numa reforma agrária se dê ao trabalhador do campo aquilo que é do trabalhador do campo. Que é impossível a gente imaginar um senhor de terra, como existe hoje, tendo centenas e centenas de alqueires de terra lá cercados, sem nada a plantar, e ao seu lado existem centenas e centenas de trabalhadores querendo plantar um pedacinho de terra. Se distribua essa terra a esses trabalhadores, que eles deixarão de vir para São Paulo, de vir para os grandes centros urbanos para trabalhar, que é um verdadeiro engodo. O trabalhador aqui vive tão mal. E eu, que moro numa cidade que pode ser considerada a cidade mais industrializada do Brasil, nós estamos contando atualmente com praticamente 80 mil famílias que residem, 80 mil pessoas que residem em favelas. E isso são trabalhadores que ganham até uma faixa de 4 mil cruzeiros. E eles vêm para São Paulo pensando que São Paulo, que São Bernardo do Campo é as mil maravilhas. Então, acho que a solução primeira, sabe? Muita gente diz que é escola, muita gente diz que é não sei o que lá, que o governo alega que o trabalhador tem que se profissionalizar. Ora, o governo, ao mesmo tempo que alega que o trabalhador tem que se profissionalizar, não existe escola profissional. Eu, que trabalho na cidade mais industrializada do Brasil, lá só tem uma escola do Senai e uma escola profissional, que é a ET, que impossibilita qualquer trabalhador de estudar, porque lá só estuda quem não é filho de trabalhador. Mas eu acho que estudar em escola profissional e se profissionalizar não cabe todo mundo, vai ter que continuar precisando dos ajudantes. E esses ajudantes estão vindo a centenas e a dezenas do Nordeste, do próprio interior de São Paulo. Então, o que eu acho que precisava ser feito urgentemente era o governo fixar esses homens, esses chefes de família, esses brasileiros e patriotas, acima de tudo, nas suas terras, e que dessem a ele condições de sobreviverem, plantando, vendendo e comendo aquilo que eles plantaram. Isso seria uma forma de impedir o que ocorre, segundo os sindicatos hoje, que é a rotatividade de mão de obra, Lula? Exatamente, a rotatividade também é feita na mão de obra não qualificada. E as empresas trocam quanto os trabalhadores querem, a hora que querem, sem ter que dar satisfação a ninguém. Ô Lula, por favor, até que ponto a política sindical encontra barreiras na segurança nacional? Eu gostaria que fosse perguntado aos dirigentes sindicais que já sofreram essas penalidades da segurança ou da legislação existente. Há um entrave imposto pela estrutura sindical brasileira ao movimento sindical brasileiro. O movimento sindical brasileiro é como uma criança, quando nasce, que ela nasce presa pelo cordão umbilical à mãe. O movimento sindical tem esse cordão umbilical, ele é preso ao Ministério do Trabalho e daí, salvo alguns dirigentes sindicais mais afoitos que quiseram se libertar disso, a grande maioria dos dirigentes sindicais ainda continuam dependentes, querendo fazer as coisas tudo dentro de uma legalidade que impossibilita qualquer dirigente sindical fazer alguma coisa. Existe realmente esse cordão umbilical, existe realmente uma legislação toda que prende o movimento sindical, mas quero dizer ao companheiro de que já existe dentro do Brasil alguns dirigentes sindicais, ou talvez uma ou duas dezenas de dirigentes sindicais querendo se libertar desse cordão umbilical. Eu gostaria de perguntar ao companheiro Lula, né? É o seguinte, todos nós trabalhadores, operários conscientes, que estamos numa luta aí para a libertação do nosso sindicato, né? Para conseguir um sindicato forte, e a gente vê também, né, que para chegar a esse sindicato forte é necessário que esteja muita base, é preciso que esteja base dentro das empresas, certo? Então eu gostaria de perguntar ao companheiro Lula como ele está vendo, né, o futuro desse sindicato hoje, né, como ele vê, a maneira que ele vê a saída de nós chegar desse sindicato forte, né, e de que maneira ele vê assim, um fortalecimento pelas bases.
Eu acho que o companheiro Zé Pedro é a própria demonstração de que a base pode resolver alguma coisa. O companheiro Zé Pedro foi candidato à chapa de oposição do Sindicato de Osasco e disputou mano a mano, passo a passo, as eleições, perdendo por uma margem muito pequena de voto. E o companheiro Zé Pedro só teve esse número de votos porque ele tem valor, porque ele trabalhou e porque ele deu uma demonstração de que tem condições de liderar o movimento e porque levou algumas mensagens que a classe trabalhadora acreditasse. Eu entendo de que os dirigentes sindicais, em nenhum instante, devem deixar de levar mensagens sérias à classe trabalhadora, e eu só acredito numa forma de libertação da classe trabalhadora. É o trabalho surgido da base, é o trabalhador consciente, é o trabalhador se preparando, é o trabalhador entendendo de que só irá ter um direito de viver bem, ter um direito de dar uma boa educação a seu filho, ter o direito de poder até olhar no olho no seu filho, se ele brigar dentro da fábrica, se ele se conscientizar. E aí os dirigentes sindicais têm que ter responsabilidade de dar essa conscientização à classe trabalhadora. Então, acho que todos os dirigentes sindicais devem exigir do seu sindicato o máximo possível para que levem às bases as mensagens de conscientização todo dia ou toda hora, ou a todo momento possível. Porque a partir do momento em que o trabalhador acordar, eu não tenho dúvida de que as coisas mudarão, e mudarão não só em benefício da classe trabalhadora, mas mudarão, inclusive, companheiros, em benefício da própria nação. Agora que está se falando tanto em desatrelamento de sindicatos, Lula, como é que você vê aí o processo de desatrelamento de sindicatos agora? Isso poderia culminar com um congresso operário, assim, nacional, para criar uma CGT? Ou seria um processo mais molecular, assim, que os sindicatos mesmo se desatrelariam? Veja, eu acho que o desatrelamento da classe, do movimento sindical, ele se dará no momento da consciência, no momento em que o trabalhador começar a participar ativamente do sindicato. E, mais uma vez, eu chamo a responsabilidade dos dirigentes sindicais, que tem que fazer esse chamamento para o trabalhador participar. Eu não acredito que um congresso nacional, e vai haver um agora no mês de julho, e esse congresso não levará em nada para a liberdade sindical brasileira, ou seja, o desvinculamento desse sindicato do governo. E nem tampouco a criação de uma CGT dentro da atual estrutura sindical, que seria, na minha opinião, pura e simplesmente criarmos mais um cabide de emprego para dirigentes sindicais de cúpula. Mas eu continuo afirmando e continuo convicto de que essa amarração do movimento sindical, esse desatrelamento só se dará quando a classe trabalhadora estiver preparada para tomar uma posição, para tirar inclusive os dirigentes sindicais que não queiram comandar a classe em lutas que se tornem a curto prazo de tempo em grandes vitórias para a classe trabalhadora. Lula, você não acha que já há condições objetivas para que os trabalhadores, através de seus dirigentes sindicais, comecem seriamente a se preocupar com a formação de uma central sindical? Eu acredito que sim. Eu acredito que, inclusive, a central sindical virá a partir do momento em que a classe trabalhadora, conhecendo a atual estrutura sindical, exija as modificações, a mudança nessa atual estrutura sindical. Eu acredito de que a classe trabalhadora participará e fará com que uma central sindical funcione a partir do momento em que se mudar, em primeiro plano, a atual estrutura sindical, que é uma estrutura sindical apelegante, é uma estrutura sindical que permite que o dirigente sindical se acomode. Mas ela só surtirá efeito realmente se o trabalhador participar e se o trabalhador mudar a atual estrutura sindical, sentindo a necessidade de um sindicalismo livre. Agora, nós dirigentes sindicais temos a responsabilidade, e eu assumo esse compromisso todo dia com a minha categoria, de mostrar primeiro ao trabalhador o que existe hoje, para poder despertar dentro da cabeça de cada trabalhador o desejo de mudar essa estrutura sindical. E quem sabe daí chegarmos a uma central sindical.
lemos muito jornal, certo? Então, eu gostaria de saber o que significa pelego, qual o significado dessa palavra. A gente que vê muito jornal, assiste assim, muita televisão, então essa palavra realmente me interessa muito. Eu gostaria de saber o que significa pelego. A palavra pelego, eu vou tentar assim, sem explicar o seguinte. É aquele couro que separa a sela do couro do cavalo. E para nós dirigentes sindicais é chamado de pelego, né? O dirigente sindical que é o para-choque entre o trabalhador e a empresa, quer dizer, aquele homem que serve de intermediário apenas para evitar que a classe trabalhadora consiga ganhar alguma coisa. Essa palavra hoje está muito em moda, já esteve em outros tempos no Brasil, mas eu acredito que agora ela começou a mudar, porque há um negócio que todo mundo tem que saber. Esses homens que hoje são chamados de pelego, se mudar a atual estrutura política, se mudar a atual estrutura sindical, esses homens que se amoldaram e toda a cúpula sindical brasileira, com raríssimas exceções, já foram tidos como autênticos em outras épocas, e eles se amoldam a qualquer sistema político. E se amanhã mudar alguma coisa aqui no Brasil, esses propalados pelegos de hoje, não tenha dúvida do companheiro de que eles serão muito autênticos, né? Porque eles nadam de acordo com a maré. Para onde a água vai, eles estão remando em favor da água. Então, existe um grupo de dirigentes sindicais mais responsáveis que preferem não chamar esses outros de pelego, mas preferem, isto sim, se autocapacitar para fazer alguma coisa em benefício da classe trabalhadora e para preparar novas lideranças que venham a tomar conta do sindicalismo brasileiro num futuro bem próximo. No momento atual, no momento político nacional, está se aventando a possibilidade de se formar diversos partidos, inclusive algum trabalhista. Eu gostaria de saber de você o que você pensa da formação do Partido Social Trabalhista. Veja, eu acho que a situação da classe trabalhadora, ela, para ser resolvida, independe da participação do trabalhador, independe da criação de um partido político. Eu acho que sim, a solução da classe trabalhadora será resolvida quando a classe trabalhadora participar da vida política, independentemente da criação ou não de partido político. Basta que o trabalhador participe para que ele resolva os problemas dele. Imagine vocês se nós tivéssemos hoje centenas de trabalhadores nos representantes, talvez até nos dois partidos, eu acho que nós estaríamos numa situação política bem melhor. Agora, de nada adianta criar um partido, e já tivemos num passado o Partido Trabalhista Brasileiro, e agora se cogita o Partido Social Trabalhista, que não tenha trabalhador participando. Eu acho que a classe trabalhadora, com a criação de partidos políticos que ela não participe, ela ficará do mesmo tamanho que ela está hoje. Eu acho que, independentemente ou não do partido, o trabalhador deve participar da vida política, deve participar das decisões da nação. E quando ele participar, as coisas mudarão automaticamente. Hoje está sendo levado um debate mais ou menos restrito quanto à formação de partidos da classe operária. Existem empresários, existem setores do governo que querem formar partidos. Eu quero saber como é que você vê a formação de um partido da classe operária. Como é que a classe operária construiria seu partido? Um partido realmente que tivesse disposto a levar um projeto político dos trabalhadores, um projeto social dos trabalhadores. Eu acho que a primeira parte da pergunta o companheiro já definiu, né? Que há empresários e há gentes do governo querendo criar um partido de trabalhadores. Essa primeira parte está respondida porque realmente estão querendo criar um partido para que o trabalhador participe. Mas veja, eu acho muito importante, quando se fala na criação de um partido político, entender o seguinte: eu acho que os trabalhadores reunidos no seu sindicato, eles poderiam criar um partido político, ou poderiam escolher os companheiros que fossem participar dos partidos políticos existentes para que representasse condignamente a classe trabalhadora. Mas eu vejo a possibilidade de, num trabalho de preparação da classe trabalhadora, num futuro bem próximo, nós, trabalhadores, criarmos um partido saído da base, com a participação, talvez não só de trabalhadores, mas que com todo mundo que afinasse com os princípios da classe trabalhadora.
Eu queria saber o seguinte, se o voto nulo é uma alternativa para os operários em novembro, já que não foram criados partidos operários. Eu acredito que não, sabe? Eu acho que o trabalhador, ele deve, existe dezenas e dezenas, ou talvez centenas e centenas de candidatos. Eu acho que o trabalhador deve começar a partir de agora a pesquisar, sabe? Primeiro, qual o partido, você entende? Que mais se afina com as aspirações dele trabalhador. E segundo, definido o partido, escolher aquele candidato que realmente fala a linguagem da classe trabalhadora. O que eu posso garantir a esse companheiro é que existem pouquíssimos, mas existem. E eu acho que ao invés do trabalhador anular o voto, o trabalhador deveria escolher um candidato que melhor se afinasse com ele e votasse nele. Lula, eu gostaria de saber como que você vê o surgimento do movimento de oposição ao sindicato. Aí é uma pergunta que, para mim, é muito importante para responder. Eu acho que exatamente os movimentos de oposições têm surgido nos sindicatos mais atuantes. E acredito até que as atuações de algumas diretorias têm permitido que haja oposições, porque desperta o interesse da categoria em participar da vida sindical. E como numa diretoria só pode entrar 24 trabalhadores, eu acredito que quanto mais os sindicatos atuarem, mais a oposição surgirão em benefício da própria classe trabalhadora. Agora, eu sou contra e eu tenho brigado muito com aquelas oposições que pura e simplesmente procuram atacar pedra nas situações. Mas sou muito favorável àquelas oposições que, acima de tudo, procuram construir alguma coisa de melhor para a classe trabalhadora. E eu conheço um sindicato muito atuante, um dos mais atuantes do Brasil, um sindicato mineiro, que só para vocês verem como esse sindicato é atuante, é que lá existem, me parece que 3 ou 4 oposições sindicais. Entretanto, conheço alguns sindicatos que, como dirigente sindical, às vezes nem percebo que o sindicato existe e lá não existe oposições sindicais. Está demonstrado de que oposições sindicais é válida e só aparecem nos sindicatos que atuam, que dão liberdade das oposições se manifestarem. Lula, como foi que você, pessoalmente, começou nessa militância sindical? Eu comecei, foi até gozado o meu começo na militância sindical, né? Eu tinha um irmão que era militante sindical, ele era associado do Sindicato São Bernardo, ele participava e uma vez ele foi convidado para ser diretor do sindicato. E ele não quis ser porque na empresa que ele trabalhava já existia um companheiro que era. E ele indicou para a diretoria que me convidasse para ser dirigente sindical. E eu aceitei, fui suplente dentro da Vilares durante 3 anos, de 69 a 72. Em 72 eu fui ser primeiro secretário, fui cuidar do departamento de INPS do sindicato. E em 1975, por motivo de afastamento, porque a empresa dele tinha deixado a nossa barra territorial, eu assumi a presidência no lugar do ex-presidente, o companheiro Paulo Vidal Neto. E agora, em 1978, me candidatei à reeleição e fui eleito. Cumprirei o meu 2º mandato e tenho certeza absoluta de que será o último mandato meu como presidente do sindicato. E a sua vida fora do sindicato, Lula, como é? Praticamente não existe vida fora do sindicato, porque a gente vive das 8 horas da manhã às 11, à meia-noite, à 1 hora da manhã, às 10, para o sindicato, né? Eu, inclusive, tenho sérios atritos com a minha família, porque eu praticamente esqueço da mulher e dos filhos para a dedicação ao sindicato. E mesmo assim, eu percebo que mesmo a gente, toda a diretoria do sindicato, dando tudo de si para o sindicato, acho que a gente ainda dá pouco. Nós precisaríamos dar muito mais ainda para o sindicato. Minha vida fora do sindicato praticamente é só o domingo, onde às vezes eu estou com preguiça de sair, né? Não quero sair, há um atrito muito sério com a minha família, com a minha esposa, que quer sair, eu quero ficar em casa. E às vezes a gente vai almoçar fora, às vezes vai pescar na represa, aquelas tilápias poluídas, né? Que hoje a represa Bílicos está totalmente poluída. Às vezes a gente vai visitar um parente e normalmente a maior parte das visitas é na casa de parente, né? Almoça na casa de um, janta na casa de outro.
é a minha vida. Praticamente depois que eu assumi a presidência do sindicato, ou depois que a imprensa começou a falar, sabe, de sindicalismo, eu praticamente deixei de existir para minha família, o que hoje eu já estou sentindo que é não sei se erro, mas é muito grave, porque eu sinto que as crianças da gente ficam com saudade da gente e acho que nenhum diretor do sindicato hoje tem tempo de dedicar o tempo necessário à família por causa da atividade sindical. Lula, eu queria perguntar por que no 1º de maio houve várias manifestações importantes em São Paulo com a classe operária. Houve uma manifestação independente em Osasco, primeira manifestação dos operários assim, unitária. Houve manifestação oficial, quer dizer, fazendo várias reivindicações. E por que você se recusou a participar do 1º de maio? Quer dizer, foi viajar, podendo reunir todos os operários aí para discussões importantes. Primeiro, ela frisou bem, houve várias, desde festividade a atos sérios, a atos políticos, e o sindicato também não participou de nenhum. Eu reuni a diretoria do sindicato e nós achamos muito mais importante deixarmos que a classe trabalhadora fizesse alguns segundos, alguns minutos de reflexão sobre se nós estaríamos hoje honrando a morte daqueles companheiros que pereceram, eu diria até por nós, em 1886. Eu acho extremamente válido os sindicatos que fizeram alguma coisa. Agora, eu teria que divergir um pouco quando se diz que houve grande montante de companheiros participando. Eu acho que o único lugar onde houve realmente muitos trabalhadores, mesmo porque foi uma grande festa, foi no Serete. E eu acho que o dia não era para festa. Mas, sem contestar o movimento de Osasco, se essa companheira participou, ela deve saber que lá existia muito mais gente que não era trabalhadora do que trabalhador mesmo. E essa informação eu tenho de vários companheiros meus que participaram, de várias pessoas, até de estudantes que participaram e que depois estiveram conversando comigo e me contaram que lá havia pouquíssimos trabalhadores. Que tipo de gente, Lula, estava lá? Você falou que tinha muito mais gente não trabalhador do que trabalhador. Eu acredito que tinha muito mais representação de outras camadas da sociedade do que da própria classe trabalhadora. E a camada da sociedade que predominava lá era da classe estudantil. Quer dizer, eu, segundo informações, ouvi dizer que havia até ônibus da Unicamp de Campinas, existia uma série de DCS livres, existia uma série de coisas, participando de Osasco. O que existia pouco mesmo era trabalhador. E não é válida essa aliança com os estudantes, enfim, essa presença dos estudantes lá? Eu tenho, assim, sabe, eu sou mal visto até por alguns estudantes, porque eu não acredito, sabe, e divirjam da aliança estudante-trabalhador. Eu acho que o estudante tem pouco a perder e o trabalhador tem muito a perder, sabe? Eu acho que as reivindicações são totalmente diferentes. Eu já cheguei até a perguntar para estudantes se ele fosse preso, se ele ficasse um dia sem ir na escola, o que ele perderia. Ele diria que não perderia nada porque a família dele não dependia dele. Mas o trabalhador é totalmente diferente, porque uma hora de serviço que o trabalhador perca, um dia de serviço representa um desdobramento financeiro na vida do coitado do trabalhador, que faz com que ele não participe do movimento. Eu tenho certeza absoluta de que o movimento da classe trabalhadora é muito mais sério. O trabalhador tem muito mais a perder, mas também o trabalhador, se brigar sério, tem muito mais a ganhar. É por isso que eu acho que os estudantes têm problemas específicos dentro da faculdade, dentro das universidades, que deveriam brigar por eles e deixar que nós, trabalhadores, brigássemos pelos nossos problemas. Seu Lula, eu queria saber do senhor, entendeu? Se no dia 1º de maio o senhor teria vaiado o seu Orestes Quester e o senador Franco Montoro. E eu queria saber também do senhor se o senhor concorda com tudo isso que foi feito aos dois senadores. Não, eu não vaiei e não é do meu feitio vaiar ninguém. Eu acredito que se existe gente descontente com o senador Orestes Quercia, com o senador Franco Montoro, eu acho que a atitude mais honesta seria, na época das eleições, não votar nesses dois candidatos, escolher um outro candidato para votar. Eu acho que a vaia não é coisa da classe trabalhadora. A classe trabalhadora é, por demais, educada
e eu não acredito que tenha sido o trabalhador que tenha puxado a vaia. Não participei da vaia porque não estive aonde os dois senadores estiveram, e eu tenho, com os meus princípios, de que jamais eu vaiaria dentro do meu sindicato o meu pior inimigo. Uma vez convidado meu, mereceria o respeito, não só meu, mas de toda a classe trabalhadora, porque a trabalhadora é por demais educada, é por demais respeitadora, e eu tenho certeza absoluta de que não foi a classe trabalhadora que vaiou o senador Oreste Querças e o senador Franco Montoro. Não que eles tenham feito muito pela classe trabalhadora, porque se dependesse do que eles têm feito, eu acho que realmente eles mereciam uma vaia muito maior. Mas é porque não é do feitio nosso vaiar ninguém. Eu acho que foram algumas pessoas, sabe, mais desavisadas que puxaram a vaia e todo mundo vaiou. Como se alguém tivesse puxado o aplauso, todo mundo teria aplaudido. Lula, você não acha que os trabalhadores deviam estar de mão dadas com os trabalhadores, não só dos metalúrgicos, mas também de outras áreas, para terem mais força nas suas reivindicações? Eu não consigo dividir o trabalhador em várias categorias. Eu acho que trabalhador é trabalhador, para mim jornalista é trabalhador, para mim médico é trabalhador, para mim todos que vivem de salário são trabalhadores. É lógico que uns mais privilegiados e outros menos privilegiados. E nós, trabalhadores braçais, somos os mais necessitados, somos os que sofremos mais. Mas eu acredito que a médio prazo de tempo, eu nem diria a longo, porque a longo a gente morre também e nem vê as coisas acontecerem. E eu quero que as coisas aconteçam, eu participando delas, os trabalhadores estarão unidos, seja gráfico, químico, seja borracheiro, seja metalúrgico, seja trabalhadores, seja enfermeiros. Eu acho que todos estarão unidos, porque as aspirações são as mesmas, as necessidades de melhores salários são as mesmas, as necessidades de morar numa casa de alvenaria são as mesmas, as necessidades de poderem comer bem são as mesmas, as necessidades de educarem seus filhos são as mesmas. Por isso eu não vejo o porquê haver divergência dentro da classe trabalhadora. Essa divergência foi criada exatamente pelo homem que oficializou o sindicalismo no Brasil e que já procurou dividir, porque quanto mais dividida, mais ela será fraca. Nos nossos encontros, nos nossos diálogos, nós propusemos que cada um conhecesse o lado da moeda do outro. E assim foi feito. O governo passou a conhecer melhor o movimento sindical passou a conhecer melhor o governo. Os empresários passaram a também admitir e a se conscientizar. Você entende que depende de um plano de conscientização do lado empresarial, do lado governamental e das próprias lideranças sindicais, para que as novas teses do sindicalismo sejam aceitas, para que elas não sejam assim jogadas goela abaixo, que a própria liderança sindical tem que se conscientizar, se repensar, se autoanalisar novamente. O que você pensa? Quais são as suas teses sobre uma mudança de pensar e de repensar do movimento sindical, não apenas de São Paulo, mas do movimento sindical brasileiro? Eu tenho provado com atos a necessidade de uma mudança de mentalidade, tanto sindical, como empresarial, como governamental. Há uma mentalidade criada pelos empresários, pelo governo, de que trabalhador é o causador de grandes prejuízos, pelo menos tudo indica que seja, porque salário o trabalhador é culpado e educação é o trabalhador que precisa de educação, então tem que ir ao problema de escola, porque o trabalhador precisa de escola e uma série de coisas. E dos empresários porque acham que a folha de pagamento deles, que o salário do trabalhador, é quem causa prejuízos a ele. E dos dirigentes sindicais, porque na sua grande maioria não se dispõe a conversar, não se dispõe
a ser mais sincero consigo mesmo, para que quando encontre com uma autoridade, diga a verdade, diga o que a classe está passando e não fique dando tapinha nas costas da autoridade. Mas eu precisava deixar claro ao secretário da Relação do Trabalho, ou melhor, ex-secretário, porque já se afastou, é de que a classe trabalhadora está bem mais preparada do que a classe empresarial. Falo isso convicto, porque estive conversando com dezenas e dezenas de empresários. Falo isso convicto, porque tenho conversado com dezenas e dezenas de autoridades. E falo isso convicto, porque tenho conversado com milhares e milhares de trabalhadores. E se hoje existe nessa terra alguém preparado para o diálogo, esse alguém, não tenha dúvida, secretário, que é a classe trabalhadora, que é honesta, que é responsável e que, acima de tudo, é patriota e ama essa terra mais do que ninguém. Cerca de um mês, 15 operários da Mercedes, isso foi em abril, entraram em greve, inclusive conseguiram realizar uma assembleia com cerca de 400 operários. Você não reconheceu a atitude deles, dizendo que foi passada isso por fora do sindicato. Eu queria saber por quê. Eu acho que a pessoa que me fez a pergunta está mal informada ou é daquelas oposições sindicais bem radicais que às vezes não querem sequer usar pelo menos um mínimo de bom senso, sabe? Que me desculpe a pergunta, mas primeiro que o sindicato não deixou de levar em consideração em nenhum momento. Apenas o que houve é que pelo castramento do movimento sindical, os trabalhadores fazem muitos movimentos à revelia do sindicato, o que eu acho até válido, porque a partir do momento que der ao sindicato, o sindicato estará atrelado e terá que cumprir a lei. E aí fica difícil o trabalhador conseguir alguma coisa. Mas o que houve na Mercedes é que um grupo de trabalhadores esperavam o reajuste naqueles meses, não veio o reajuste, os companheiros pararam, estavam até organizados, porque pararam todos, e 17 companheiros foram dispensados. O sindicato fez 2 reuniões com as empresas, com a empresa, a perspectiva de um reajuste para todos os trabalhadores, e em nenhum instante o sindicato deixou de proteger esse trabalhador. O que houve, isto sim, é que até pelo fato de desacreditarem no sindicalismo brasileiro de hoje, o sindicato convocando não 2, mas 4 reuniões de trabalhadores, nós tivemos lá por volta de 400 ou 500 trabalhadores. E se nós tivéssemos mais trabalhadores da Mercedes-Benz no sindicato, não tenha dúvida a pessoa que me fez a pergunta, de que uma das tônicas das discussões era nós sermos solidários àqueles companheiros que tinham perdido o emprego. Mas, infelizmente, começamos a fazer reuniões e percebemos que começou a diminuir o número de companheiros que estavam participando. Agora, o sindicato não está desatento ao problema, mesmo porque vamos convocar novas reuniões, estivemos conversando com a empresa, estamos vendo se isso que a empresa está predestinada a discutir de um aumento, de um reajustamento para o trabalhador é verdadeiro. Porque se não for, o sindicato de São Bernardo do Campo assumirá o seu papel, sabe? E se for necessário até fazermos paralisações solidárias a esses companheiros, iremos fazer. Lula, já que você é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, portanto você representa a classe operária, eu vi você dando uma entrevista em televisão e no jornal, trajando um terno de colete, o que não representa o vestuário normal dos operários. Eu queria saber se você não ficaria melhor vestido num traje mais adequado à sua classe. Olha, eu não sei, essa pergunta foi motivo de uma briga minha com um grande jornalista, que ele acha que o trabalhador só tem que produzir, mas tem que andar miseravelmente, tem que comer mal para ir, porque aí ele é trabalhador autêntico. Ele tem que estar com fome, senão ele é trabalhador. Veja, se dependesse de mim, se dependesse das minhas condições salariais, eu seria um trabalhador que andaria bem vestido, porque eu gosto de andar bem vestido. Mas eu acho que o trabalhador tem que ter aqui tudo aquilo que ele produzir, até um automóvel. Se o trabalhador produz, não é para a classe média usar, não é para os tubarões usar, mas é para ele próprio trabalhador usar. Então, acho que é um direito, é o mínimo que nós, trabalhadores, poderemos aspirar. É o direito de termos, de possuirmos tudo aquilo que nós, trabalhadores, produzimos. Porque, senão, nós iremos apenas produzir, iremos apenas vestir os outros
Iremos apenas fazer os outros verem televisão a cores? Iremos apenas fazer os outros nos atropelarem de automóveis? Quando somos nós que produzimos? Quando somos nós que construímos casas? E para ser trabalhador autêntico, segundo a concepção desse companheiro, nós deveríamos morar em favela. Ora, meu Deus do céu, eu acho que a autenticidade do trabalhador não está na mendigagem dele se vestir. Eu fui fazer uma reportagem para o jornal e fui aí com uma camiseta de um ferrador, sabe? Lá eu fui considerado autêntico porque estava bom vestido. Talvez se eu fosse de terno e colete, eu não fosse considerado autêntico. E eu acho que a autenticidade da pessoa não está no traje, mas está nas ideias, está nos atos. E eu tenho dado demonstração de que talvez não tenha sido mais autêntico, porque eu não sei ser mais autêntico. Mas estou convicto de que sou honesto ao caso que represento, de que tenho dado de mim o máximo que eu posso dar, e nenhum instante seria um paletó ou um colete que iria mudar as minhas atitudes para com os trabalhadores. O movimento estudantil constantemente se coloca a necessidade de uma união entre os operários e estudantes. Então, eu queria saber como é que Lula vê, como os estudantes podem ajudar o movimento estudantil a se integrar no movimento operário. Eu acho que uma forma, mais uma vez, sem querer ofender nenhum estudante, talvez o meu baixo grau de cultura, sabe? Eu só tenho o curso primário, sabe? Tenho o curso ginasial eliminado na base de fazer X, eu não aprendi muito não, tenho um curso de torneiro mecânico. Talvez essa minha desinformação é que me leve a agir assim. Mas eu acho que a melhor maneira dos estudantes ajudarem a classe trabalhadora seria eles ficarem dentro das universidades. Bom, eu queria perguntar para o Lula o seguinte: a gente vê hoje aí vários setores da sociedade se mobilizando numa campanha pela anistia. Eu queria saber do Lula, enquanto líder sindical, enquanto líder operário, como é que ele acha que os operários devem participar dessa campanha pela anistia, né? De que forma que os operários devem participar e se existe uma preocupação, né, da anistia dos líderes operários que foram caçados, banidos em 68. Por exemplo, José Ibrahim, lá, que participou da greve de Osasco em 68. Em sã consciência, nenhum brasileiro hoje pode ser contra a anistia. Eu acredito que o trabalhador também é favorável à anistia, não só aos nossos líderes operários que estão fora. E eu até gostaria de contestar o companheiro que eu não gosto que me chamem de líder, porque eu não sou líder. Se eu fosse líder, eu comandava a minha classe para fazer aquilo que eu bem entendesse. E nós sabemos que hoje no Brasil ninguém lidera nada. Eu gostaria de ser chamado de dirigente sindical, porque não me considero um líder. Mas eu entendo que todos são favoráveis à anistia, sabe? Mas há de se entender também de que a classe trabalhadora, existe uma anistia para a classe trabalhadora que pouca gente tem falado. Eu acho que a classe trabalhadora realmente está precisando de uma anistia porque, sabe, ela é a grande prisioneira nessa terra. Porque, veja, um trabalhador que levanta às 4 horas da manhã, chega em casa às 8 da noite, sabe? Eu acho que ele está precisando de uma anistia, sabe, para ele poder ter um pouco de vida melhor. E esse tipo de anistia tem pouquíssima gente se preocupando. Sou favorável à anistia, mas me preocupo muito mais com uma anistia para a classe trabalhadora, que é realmente a grande sofredora, eu não diria não só do Brasil, mas de qualquer parte do mundo. Lula, como você vê a discriminação à mulher trabalhadora? Bom, eu não entendi bem a pergunta, quer dizer, eu não vejo discriminação na mulher trabalhadora. Eu gostaria que se pudesse... Existe algum tipo de discriminação à mulher que trabalha, Lula? Existe. Existe e foi denunciado no primeiro congresso da mulher trabalhadora que nós realizamos agora no dia 21 e dia 28 de janeiro no sindicato de São Bernardo do Campo e Diadema. E existe porque as próprias mulheres denunciaram. Por parte do sindicato, nós esperamos nunca mais realizar um congresso de mulher, porque esperamos acabar com essa discriminação, convocando um congresso de toda a categoria metalúrgica, participando homem e mulher, porque para nós do sindicato não há essa discriminação de homem e de mulher. Agora, dentro da fábrica existe uma discriminação da mulher. Veja, não existe nenhuma fábrica, por exemplo, que tenha chapinha, sabe, uma fichinha que a mulher tem que pedir para o chefe para ir ao banheiro, sabe? Para o homem não existe, para a mulher existe essa fichinha. A mulher faz o mesmo serviço do homem e não ganha o mesmo salário do homem.
quando a Constituição proíbe isso. E isso está provado. Quem quiser provar, sair no sindicato, pegar a carteira profissional e ir na porta de fábrica conversar com as trabalhadoras. Existe a discriminação do tratamento da chefia para com a mulher, quer dizer, desde cantadas de chefe às mulheres trabalhadoras, até, sabe, a persuadir as mulheres ou coagir as mulheres a produzirem muito mais, porque a mulher foi criada, ela foi doutrinada, foi massificada de que ela faz parte do sexo fraco. Se ela faz parte do sexo fraco, ela não pode brigar com o chefe. E há algumas denúncias até gozadas no sindicato. Uma mulher me procurou esses dias e disse que, lamentavelmente, ela era mulher. Ela não podia partir a cara do chefe dela, porque se ela fosse um homem, ela esperava o chefe dela na rua e partia a cara, de tanto que esse elemento que tem um cargo de chefia perturba ela e força ela a trabalhar, a produzir muito mais do que a capacidade física dela. Eu gostaria de saber do senhor qual é a sua impressão sobre o novo governador, senhor Laudo Natel. Eu não tenho impressão sobre o novo governador, mesmo porque eu não tive nenhuma participação na sua escolha. Eu disse até logo no dia seguinte, depois da escolha do governador Laudo Natel, de que, pelo menos para mim, ele não tem assim nenhum compromisso com a classe trabalhadora, porque ele não foi escolhido pela classe trabalhadora. Mas ele tem compromisso, isto sim, com as pessoas que o escolheram para ser governador do estado de São Paulo. Eu não acredito que o senhor Laudo Natel venha a fazer muita coisa pela classe trabalhadora, porque ele já foi 2 vezes governador e pouco fez pela classe trabalhadora. Não será nessa 3ª vez que ele irá fazer, salvo se a classe trabalhadora estiver preparada para exigir do governador tomada de posições que beneficiem a classe trabalhadora. Meu caro presidente Luiz Inácio, haveria condições do seu sindicato, através de pesquisa, nos informar o percentual de associados que deixam de adquirir as suas casas próprias por dificuldades de comprovar as exigências de atendimento de rendimento salarial, hoje em dia vigentes pelo BNH? Eu não sei se é político, como que me perguntou, mas se for político, eu acho bom ele ir até o sindicato de São Bernardo, ir até a porta da fábrica, ver se o trabalhador realmente tem condições de comprar casa do BNH. Ele não é político, ele é o presidente do Sindicato de Corretores de Imóveis. Então, eu precisaria informar ele que hoje, praticamente, o trabalhador metalúrgico de São Bernardo do Campo, que ganha até, vejam bem, que ganham menos que 10 salários mínimos, ou até 10 salários mínimos, estão totalmente impossibilitados de comprar uma casa pelo sistema financeiro de habitação. Porque lá em São Bernardo, qualquer metro quadrado de terra, em qualquer lugar, custa 800, ou 1.000 cruzeiros, ou 1.500 cruzeiros. E qualquer casa se exige uma renda mínima de 12, de 14, de 16, de 20 milhões de cruzeiros. Então, a grande verdade que esse presidente do sindicato do corretor de imóveis deve saber é de que o BNH está usando o dinheiro do trabalhador em prejuízo do próprio trabalhador, causando a especulação imobiliária e impossibilitando o trabalhador de ir nos grandes centros urbanos ter a sua casa, porque o salário dele não permite comprar. Eu gostaria de citar um exemplo sem contar, mostrar o milagre sem contar o santo. Uma determinada empresa preocupada em resolver o problema habitacional dos seus trabalhadores, resolveu construir casa para os trabalhadores. E veja aí esse presidente do sindicato dos vendedores de imóveis, como uma coisa drástica. Essa determinada empresa está vendendo casa aos trabalhadores, uma casa com a metragem quadrada, que ele melhor do que ninguém sabe, impossível, com 36 metros quadrados, entre casa e quintal. E o trabalhador, para comprar essa casa, ele tem que ganhar mais de 6.200 cruzeiros. E 70%, 80% da nossa categoria não ganha isso. Então veja o porquê que em São Bernardo do Campo hoje existe um cinturão negro de barracões com trabalhadores especializados morando em favela, porque não podem pagar aluguel e tampouco podem comprar uma casa. E o que você acha da atuação da igreja quanto aos movimentos de massa? Eu
respeito muito a igreja. Uma vez eu declarei numa revista de que a empresa estava cumprindo assim um papel de quem estava com remorso. Ela tinha ficado parada há muito tempo e agora surgia como uma grande salvadora da classe trabalhadora. Quando eu disse isso, eu não quis atacar ou não quis agredir a determinadas pessoas da igreja que realmente estão dispostas a lutar em benefício da classe trabalhadora ou tentar, pelo menos, trabalhar na regimentação dessa classe trabalhadora. O que eu acho, e aí eu ainda preciso discutir com determinadas pessoas da igreja, é de que não podem, em prejuízo da própria classe trabalhadora, ficarem sendo criados movimentos paralelos ao movimento sindical. Eu acho que tudo deveria ser canalizado através do sindicato. Se o sindicato não funciona, os trabalhadores que façam o sindicato funcionar, expurgando de lá os maus dirigentes sindicais. Eu acho que existem algumas pessoas de extrema validade dentro da igreja, mas, sinceramente, com pena de não agradar a muita gente, eu acho que a igreja tem um pouco de responsabilidade pela situação que a classe trabalhadora vive hoje. É só por isso que eu não vejo a igreja como uma grande salvadora da classe trabalhadora. Alô, senhor Lula, eu gostaria de saber o que o senhor acha sobre as Brigadas Vermelhas e sobre a morte do ex-primeiro-ministro Aldo Moro. Olha, eu sou contra qualquer tipo de radicalismo, sabe? Eu acho que não é matando uma pessoa que nós vamos encontrar as soluções para o nosso problema, sabe? Eu acho ridículo, sabe? Não conheço os problemas políticos da Itália que levou a surgir as Brigadas Vermelhas. Mas eu acho que não deveria existir, porque é lamentável, sabe, que sendo só Deus que tem o direito de tirar a vida de um ser humano, grupos que falam em defesa não sei de quem, procurem matar pessoas, querendo salvar, sim, uma nação. Eu acredito que não aceito que exista esse tipo de grupo, sabe, mesmo porque radicalismo gera radicalismo, sabe? Enquanto eles estão matando uns, outros vão querer matar eles e vai acabar numa matança aí, sabe? Que não traz benefício a ninguém. Eu acho que um grupo de homens podem resolver os problemas deles conversando, sabe? Mas sem partir para a morte, que é um direito que cabe pura e simplesmente a Deus. Como comandante do 2º Exército, um dos problemas que muito me preocupa é o problema da segurança e, portanto, da possibilidade de infiltração de ideologias extremas, como é a ideologia comunista, no seio do operariado. Isso é uma preocupação de todos nós. E eu gostaria de saber como o Lula vê a possibilidade de impedir que haja essa infiltração dentro dos sindicatos operários. Veja, eu sou contra o radicalismo tanto de esquerda como de direita. Eu acho que o radicalismo não leva a nada. Agora, eu queria dizer ao general Dilermando, comandante do 2º Exército, de que a associação no meu sindicato é livre e eu não consigo identificar quem é de extrema direita ou de quem é de extrema esquerda. Mas eu gostaria, isto sim, que o comandante do 2º Exército nos ajudasse a brigar pela liberdade sindical e me desse o direito. Me desse o direito, não só a mim, mas a todos os dirigentes sindicais, que não têm compromissos ideológicos, de lutarem contra qualquer um dos dois extremos. Luiz Inácio Lula, dirigente sindical, você, a partir das respostas desse programa, você não considera a sua candidatura lançada? E de alguma forma você se comportou como um candidato? Não, eu acho que eu tive a minha candidatura lançada, foi em outubro do ano passado, né, nas eleições do sindicato, e eu ganhei as eleições, mesmo porque não houve uma chapa de oposição lá em São Bernardo do Campo. Não sou candidato, não sou filiado a partido político, sabe? Não tenho intenção de me filiar, não tenho intenção de ser candidato, embora alguns companheiros, amigos, como você, até benevolentes, achem que eu serei um grande candidato. Mas não sou candidato realmente, não tenho interesse. O meu interesse, por enquanto, eu acho que se nós fizermos um trabalho sério na frente do sindicato de São Bernardo do Campo e Diadema, com a ajuda da diretoria, que é muito séria, eu acredito que é muito mais importante para o próprio trabalhador do que eu ser candidato. Lula,
Como você sentiu esse confronto direto com a voz do povo que lhe foi proporcionado por Vox Populi? Olha, esse confronto eu tenho todo dia, sabe? Eu recebo lá no sindicato dezenas e dezenas de trabalhadores, recebo as mais variadas tipos de pessoas, trabalhadoras ou não. A minha própria diretoria pega no meu pé todo dia, sabe? E para mim foi uma coisa normal. Foi diferente por estar na frente de uma câmara de televisão, né? Mas esse tipo de coisa eu enfrento 15 horas por dia no sindicato, sabe, no meu dia a dia. Para mim não foi novidade nenhuma. Apesar, né, da preocupação, da inexperiência de estar na frente de uma câmara de televisão. Eu acredito que é importante pelo simples fato de algumas pessoas verem, sabe, com a simplicidade que é peculiar ao trabalhador, dizer as verdades da classe trabalhadora. Falando.